Nós estamos dando continuidade ao nosso programa Ante os Tempos Novos, hoje falando sobre o Código Penal da Vida Futura, que traz instigantes assuntos, explicações muito importantes, porque no início, no primeiro bloco, nós mencionamos aqueles questionamentos que são respondidos por Allan Kardec nesse notável Código Penal da Vida Futura, que está em o livro O Céu e o Inferno, editado pela Federação Espírita Brasileira e outras editoras, e que é de autoria de Allan Kardec. Muito bem, o Código Penal, como nós estávamos dizendo, ele mostra a nossa responsabilidade, a responsabilidade de cada um de nós, de tudo que fazemos aqui na Terra e as consequências do lado de lá. E ele também vai explicar que não existe essa questão de inferno, porque se nós imaginarmos que uma pessoa, filho de Deus, todos somos, criado por Deus, essa criatura, criada por Deus, e vai cometer um crime, porque ainda é um espírito atrasado, ignorante, comete um crime, comete algumas infrações perante a lei divina, e vai para quê? Vai ser condenado ao fogo do inferno? Ele não vai ter outra chance? Deus não sabia, ao criar todos os seus filhos, que sendo todos nós espíritos, ainda nesse começo da trajetória evolutiva, que em O Livro dos Espíritos nós vamos encontrar a explicação de que nós somos, todos os espíritos foram criados simples e ignorantes, questão 115, por exemplo, de O Livro dos Espíritos, e nesse caso, se nós estamos no início da trajetória evolutiva, nós vamos cometer infrações, qualquer um de nós, qualquer espírito criado por Deus, porque é através dos erros que vai havendo o crescimento. Nós precisamos enfrentar a nós mesmos. E, nesse caso, ainda a nossa pequenez, o nosso pouco conhecimento, a nossa pequena experiência nos faz errar. E o erro é a oportunidade que Deus vai conceder posteriormente, quando nós erramos, para, através da reencarnação, corrigirmos, melhorarmos e caminharmos para adiante. Portanto, Allan Kardec julgou necessário escrever esse Código Penal, para nós entendermos o que é, na realidade, a consequência dos nossos atos. Não um inferno, mas sim o inferno, digamos assim, entre aspas, da nossa consciência, do remorso, do arrependimento. E isso é uma coisa dentro do ser humano, como um verdadeiro inferno, trazendo sofrimento, porque a criatura se angustia ao notar que se desviou da lei divina e que prejudicou o próximo. Portanto, nesse caso, nós vamos entender que nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis divinas. E Allan Kardec vai dizer também, nesse Código Penal, logo no início, que quando uma pessoa corrige uma das suas imperfeições, se ela tem, por exemplo, 10 imperfeições, vamos supor, só para exemplificar, se ela consegue vencer 3, já está caminhando. Mas se ela vence 5 ou 6, ela está muito melhor, porque ela já amadureceu mais, ela já está numa situação que consegue superar os seus próprios erros, superar suas próprias fraquezas, porque está empenhada agora nesse novo tipo de ação, de conduta e tudo mais. Mas para chegar a isso, é preciso a reencarnação, não tem outro jeito, porque uma vida é muito pequena, mesmo quem vive 100 anos, não teve condições de aprender tudo que existe no universo, as leis divinas que regem e imperam no universo, não teve condições ainda do seu crescimento espiritual, não alcançou a felicidade, por isso é que se diz assim, a felicidade não é desse mundo. E, na verdade, a felicidade plena, completa, ela não é desse mundo. Nós temos, nessa atual vida, nós temos momentos de felicidade. Nós não temos aquela felicidade constante. Nós temos momentos de felicidade que são, assim, um interregno entre as nossas lutas, nossos sofrimentos, nossas provações, tudo o que acontece na vida. E depois, à medida que formos reencarnando, vindo, voltando, porque é necessário nascer de novo, está lá no Evangelho, quando Jesus está conversando com Nicodemos, por exemplo. Ele vai também falar sobre Elias,
que estava reencarnado na figura de João Batista, quando ele está descendo do Monte Tabor. Uma passagem muito famosa, muito conhecida, quando ele desce do Monte Tabor, aonde realizou ali fenômenos mediúnicos extraordinários, e ele estava na companhia de Pedro, de Tiago e de João, esses 3 discípulos que Jesus convocou, escolheu para subir o Monte Tabor e participar, presenciar os fenômenos que ali aconteceram. Na descida do Monte Tabor, eles vão conversar porque Elias apareceu para Jesus. Jesus conversou com Elias e Moisés, que estavam materializados. Eram mortos, mas estavam ali, estavam vivos, eram mortos entre aspas. Portanto, houve esse fenômeno mediúnico de materialização. E os discípulos, então, vão conversar com Jesus a respeito de Elias. E Jesus, então, vai dizer que Elias já veio, os homens não o conheceram e fizeram dele tudo o que quiseram. E eles entenderam que Jesus lhes falava de João Batista. Portanto, a reencarnação nós podemos encontrar em algumas passagens do Evangelho, mostrando a necessidade do renascimento. Isso não quer dizer que é uma coisa assim impossível de acontecer, como muitas pessoas pensam. Se nós mentalizarmos a nossa vida, uma única vida, nossa existência, que pode ir de 1 ano até 90, até 100 anos, ou de 1 ano e uma hora, a criança pode viver 1 hora, pode viver alguns anos. Isso é muito pequeno, muito limitado. Morreu, acabou? Vai para o céu, vai para o inferno? Então, quando é que vem a felicidade? Quando é que a pessoa vai conseguir aquela vivência feliz que planejou e não conseguiu alcançar por vários motivos? Portanto, é o que o Código Penal está nos mostrando. E mostrando também a possibilidade do espírito reparar o erro. Não basta o arrependimento, não basta o remorso. Não basta o remorso, não basta o arrependimento, é preciso reparar o erro cometido. Construir, por exemplo, onde a pessoa destruiu. E aonde ela deixou por fazer, aonde ela fez mal feito a sua vivência, ela volta para depois, então, num outro corpo, numa outra situação, ela vai ser impelida vamos dizer, pelo destino, pela sua vivência nova, a ter um momento onde ela vai construir naquilo que destruiu, reparar os erros, porque isso está no nosso inconsciente, isso está no nosso subconsciente, podemos dizer assim também, e aos poucos vai aflorando na nossa vida. Nós vamos encerrar este bloco, voltando no próximo, que será o último bloco da nossa conversa, ainda com o Código Penal da Vida Futura. Voltamos daqui a alguns instantes.